Olá, o Agro Nacional de hoje fala sobre a criação de abelhas para a produção de mel e derivados. Também vamos conhecer o mapa de feiras orgânicas do IDEC e a 4ª edição do Plante Rio, um evento de agricultura urbana no Rio de Janeiro. E ainda hoje, você acompanha a continuação da nossa conversa com a Embrapa sobre as inovações no mercado de cana-de-açúcar. É o Mundo do Campo na tela da TV Brasil. O Agro Nacional começa agora. O mel é um alimento de alto teor energético que pode trazer muitos benefícios para a saúde. Nossa equipe foi até uma chácara de apicultura, onde as abelhas são criadas, para saber dicas sobre manejo na criação e informações sobre tipos e qualidade do mel. Mel realmente é um grande benefício que traz para o ser humano. Para a natureza, ou para o meio ambiente, enfim, é super importante, porque 75% da polinização de todo o planeta é as abelhas que fazem. Então a abelha tem essa função de polinizar as plantas e, consequentemente, virar frutos, semente e mais plantas. Então é muito importante, na verdade, a criação de abelha. Em cada caixa dessa, nós temos aproximadamente 80 a 100 mil abelhas. E esse é um horário que elas têm aproximadamente 60 mil delas estão no campo. Aqui colocamos um pouco de fumaça, com muito cuidado, para não agredi-las. Devagarzinho, só para elas acalmarem um pouco. Aqui nós vamos abrir a caixa para ver um pouquinho como está a situação. Mas antes vamos pôr mais um pouquinho da fumaça. Na verdade, a abelha produz 6 produtos, né? Nós temos o mel, nós temos o pólen próprios, nós temos a geleia real, nós temos a cera e temos também a pitoxina. E o favo tem a base que a abelha faz e depois faz os alvéolos, onde ela coloca o mel, coloca o pólen também, né? Que é para o seu alimento. E o favo, na verdade, é cera. A cera ela é feita do mel com o pólen, que as abelhas fazem lá dentro, as operárias fazem isso, né? Elas mastigam e depois criam uma espumazinha e a outra vem, colhe e dali faz os favos. Vamos ver aqui como é que tem esses favos. Estão trabalhando. Ou seja, esse é um favo que já está quase pronto. Elas estão operculando, certo? Quando tiver todo operculatado, aí nós já está no ponto de colheita. A florada para o sabor do mel, veja bem, nós temos a florada da aroeira aqui no entorno, no norte de Minas e em alguns outros estados, que o mel da aroeira ele é escuro e é muito saboroso. E também nós temos aí algumas outras floradas, a do eucalipto também é um pouco escuro, do açapeixe também é um pouco escuro, porque depende da flor. Na verdade, os mel claros também dependem das flores. Então existe o cipó-uva que é muito claro, existe o mel da florada da laranja que também é claro e outros. Alguns silvestres. Os silvestres tem deles escuro e tem deles claro. Por quê? Porque depende da região e depende das flores da região, de cada região. Hoje o Brasil inteiro em todo lugar produz mel, né? Porque nós temos aí floresta por todo quanto é lugar, floradas diversificadas que nenhum país do mundo tem, igual nós temos no Brasil, graças a Deus, né? E nós temos algumas regiões que produzem mais do que outras, igual o Maranhão, que é a florada da Merimba, que produz mais do que os outros lugares, em função da florada ser prolongada, se prolonga por 5, 6 meses. Então, nesse sentido, aí aumenta muito a produção de mel. Algumas regiões que as floradas se acabam rápido, então a produção é menor. Mas nós temos aí uma finalidade, os apicultores do DF, fazer apiário migratório, para produzir mais, aumentar mais a produção. Os métodos no Brasil e no exterior para a produção de mel e seus produtos da abelha são iguais. Na verdade, nós temos aí, no Brasil, nós temos um privilégio.
melhor do que os outros países, em função das grandes florestas que nós temos, a diversificação de floradas que nenhum país do mundo tem. Nós temos aí aproximadamente 42 floradas de mel diferentes, que é um paraíso para se criar abelha, é um dos melhores do mundo. Inclusive os mel também são bem mais saborosos do que nos outros países. Quando você vai instalar uma apiária, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma vistoria na região, numa distância de 2 km a 3 km, num raio de 360 graus, você saber o que tem ali em volta. Então esse seria o primeiro passo. O segundo passo é você, depois que você instala suas caixas, seu apiário, suas abelhas, você ficar de 15 em 15 dias ou de 20 em 20, no máximo de 30 em 30, fazendo uma vistoria para saber o que está atingindo as abelhas ou não. Então a vistoria é fundamental para que as abelhas não venham morrer nem venham migrar para outras regiões, às vezes até perigosas. O produtor, o apicultor, ele tem que cuidar mais das suas abelhas, ou seja, ele não pode colocar abelha onde tem lavoura perto do agrotóxico, porque o produtor de soja é produtor de soja, esquece. O produtor de lavouras que pulverizam, que trabalha com agrotóxico, a finalidade dele, a função dele, a atividade dele é aquela. Então nós apicultores que temos que ter cuidado, conhecimento, de não botar as abelhas onde tem os agrotóxicos. A abelha favorece sim a agricultura, claro que favorece. Quando a abelha faz a polinização, nas laranjas, por exemplo, aumenta 35% da produção. Como em outras culturas também aumentam. Agora, é necessário que o apicultor, juntamente com o produtor que for fazer isso, tenha conhecimento para quando for fazer, na época da florada, não pulverizar. Com agrotóxicos, para as abelhas não morrerem e ter sua produção bem maior. Em relação a isso, a abelha, quando faz a polinização, diminui até a quantidade de pragas. O meu conselho para os apicultores é que não bote a abelha onde tem risco para ela. Viaje um pouco, gaste um pouco mais, se dedique um pouco mais para poder você ter segurança. Então, se você coloca a abelha no lugar que não tem agrotóxico, e se você faz o manejo adequado, então você não vai ter problema. Então você vai ter uma produção fantástica, uma produção saudável, um mel garantido, né, para que o consumidor realmente consuma o seu mel, compre o seu mel e venha comprar novamente e fique satisfeito e se dê bem com isso. Então é necessário esses cuidados todos. Muita gente não compra alimento orgânico porque o preço costuma pesar no bolso. Foi pensando nisso que o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, criou um mapa das principais feiras e comércios alternativos de produtos orgânicos de norte a sul do país. O objetivo é aproximar os produtores dos consumidores, barateando o preço final do produto. O Mapa de Feiras Orgânicas é uma iniciativa que registra as feiras orgânicas e agroecológicas e algumas iniciativas do comércio mais alternativo de abastecimento, que localiza geograficamente em todo o Brasil onde estão essas feiras e onde as pessoas, consumidores e cidadãos, podem encontrar alimentos orgânicos e agroecológicos. Os alimentos orgânicos e agroecológicos, eles podem custar mais barato em alguns lugares. E aí esses lugares eram basicamente nas feiras e em outros canais alternativos de abastecimento. Então, a partir dessa premissa, o IDEC resolveu criar essa ferramenta que pudesse conectar os consumidores, a população que busca esse tipo de alimento, com os agricultores, com as iniciativas que fornecem esses alimentos. Numa comparação geral, os alimentos orgânicos ainda são mais caros. Isso tem sim uma razão de ser. É porque hoje a gente tem um modelo de produção de alimentos no Brasil que incentiva, premia e bonifica a produção com uso intensivo de agrotóxicos e outros fertilizantes químicos.
enquanto para a produção orgânica e agroecológica, essa lógica não se aplica. Então, isso é refletido tanto na forma tributária, como, por exemplo, agrotóxicos recebem isenção fiscal, enquanto a produção orgânica e agroecológica não tem o mesmo incentivo. Então, isso é uma lógica que tem uma razão de ser. A questão do acesso e também do preço a esse tipo de alimento é porque o sistema que a gente tem hoje em vigor no Brasil não permite com que esses alimentos sejam barateados e produzidos de uma forma mais ampla. O mapa tem funcionado como uma ferramenta prática mesmo, né, de sensibilização e de auxílio, porque muitas pessoas, e a gente observa isso nos dados do mapa, é cada vez mais crescente, mais frequente as buscas por espaços que vendem alimentos orgânicos e agroecológicos. Em 2015, tinha algo como 250, 260 iniciativas registradas no mapa. Hoje, em 2019, a gente tem 868 iniciativas registradas em torno do Brasil, né? Então, isso mostra também uma franca expansão, né, das feiras orgânicas e dessa forma de abastecimento de alimentos. A região Sudeste é que tem mais iniciativas registradas, depois vem Sul e Nordeste, e Norte e Centro-Oeste são regiões ainda com um número menor de iniciativas registradas. O mapa ele tem uma característica de ser um site colaborativo. Então, o que isso significa? Os consumidores ou os feirantes que têm iniciativas ou que conhecem, eles indicam através de um formulário que tem lá no próprio site, que é o Faça Parte, e a partir dessa forma eles enviam uma feira, e aí aqui no IDEC a gente faz a administração, então a gestão, a moderação, de tentar entrar em contato com esses lugares, de verificar se eles realmente existem, se continuam atualizados, e aí a partir, né, dessa inserção, dessas novas inserções, a gente faz esse trabalho de monitorar, de verificar e de fazer a gestão. É muito importante a participação dos consumidores, dos feirantes, para que a gente, inclusive, mantenha o mapa atualizado e possa aumentar cada vez mais o número de registros. Acessem o mapa de feiras orgânicas, procurem feiras onde vocês possam comprar, muitas vezes, diretamente do agricultor. Outra dica muito importante, tem cada vez mais surgido grupos de consumo responsável ou comunidades que sustentam a agricultura, que são grupos de consumidores ou de pessoas que se juntam para garantir uma produção, grupos de compras onde os alimentos orgânicos e agroecológicos podem ser barateados. Então essa é uma dica muito importante que a gente dá. Procurem esses espaços que os alimentos orgânicos e agroecológicos costumam ser muito mais baratos nesses espaços. No próximo bloco, vamos falar da 4ª edição do Plante Rio, evento de agricultura urbana realizado no Rio de Janeiro. E também continuar nossa conversa com a Embrapa sobre inovações no mercado de cana-de-açúcar. Fica com a gente! A agroecologia e a agricultura urbana estiveram em pauta durante evento realizado na Fundição Progresso, um dos principais espaços culturais do Rio de Janeiro. O presidente da Fundição, Perfeito Fortuna, conversou com a gente sobre a 4ª edição do Plante Rio e a criação de um jardim de chuva com espécies nativas. Já a 4ª vez que a gente está fazendo, é um encontro desse assunto da natureza, sabe? Clima, alimentação, agroecologia, agrofloresta, esses assuntos na cidade, que esses assuntos agrários ficam muito fora, ficam no interior, né? Então a ideia da gente é trazer esse movimento para cá e trouxe, e aqui se discute, se conversa, se pratica, se fortalece a rede. Os alimentos, né, são plantados em grande escala, em lugares muito longe. Quer dizer, a agricultura se afastou da cidade, fica muito caro. A possibilidade que você tem de plantar na sua casa uma chicória, uma cebolinha, uma abóbora, aí dependendo do teu tamanho, você faz com que isso você possa fazer uma composteira também, o teu lixo assim orgânico, você pode botar nessas coisinhas
e você evita de ter lixo. Então, são educações, né? Se você começa a plantar em casa e ter, sei lá, um pouco de cenoura, um pouco de... teu tamanho pode, você já evita, se 100 casas plantadas, já é um caminhão que deixa de vir, deixa de gastar gasolina, deixa de ficar mais caro. Então, essa coisa que a gente tem quando era pequeno, quando era pequeno, ainda tinha, acho que os meus netos já não têm tanto hoje, que é de você plantar e ter teu capim-limão, o teu chá, a tua coisa para fazer um remédio. Essas coisas que tem da sabedoria, a gente foi perdendo. Então, a ideia da gente é trazer isso para perto, trazer o plantio. A hora que você planta uma coisa, você se liga mesmo com a criação, mesmo. É um milagre, isso é milagre, isso é magia, isso é mágico. A criança vê isso no supermercado, a criança não vê o processo disso. Então se afasta muito do conforto que está ligado na tua mãe, que é a terra. A nossa parada urbana é quebrar o asfalto, é quebrar o cimento para trazer a terra de volta, trazer ela brotar, para a terra, a água poder entrar. Aí a gente resolveu fazer uma grade linda, uma grade transparente, sabe? Uma grade de folhas, que são as próprias folhas da natureza, não tem nenhuma repetida. Elas são, se você andar nelas, são 92 metros de comprimento por 2,5 metros de altura. E você olha ela, cada folha é uma folha da natureza real, mas fundida aqui, soldada. Aí fizemos essa grade linda e resolvemos fazer um jardim. Porque a juventude anda por aqui, essa história que eu estou contando, mas tem um monte de jovens nesse assunto, fazendo hortas na rua. Com o tempo, a gente quebrou a calçada. A gente tinha essa calçada, que tinha a nossa cerca fechada, era uma calçada de cimento que nós, para nossos filhos, e um Buma Meu Boi, trouxemos e quebramos essa calçada e fizemos 250 metros de jardim. E aí esse jardim era um jardim de flores, de plantas medicinais, isso tudo que a gente fala e propaga, a gente praticar. Então esse é o jardim dessa prática. E aí veio essa história ali, tem um declive, que a água vem e podia nos alagar e nos estragar geral. Porque ela não tem onde ir, ela fica passando e vai lambendo e varrendo. A gente resolveu fazer um jardim de chuva e foi estudar esse jardim de chuva, que são modelos da natureza que ajudam a resolver esses problemas que a natureza traz também, se você olhar ela. Então a gente perfurou ali uma parada, a água vem, ela entra e penetra no lençol. Isso que tu está comendo não tem um monte de agrotóxico, isso não faz mal, e aí você fica atrás na fila do remédio, aí farmácia pra caramba. Então, assim, aí você está falando do lixo, mas o que você está comprando que vem cheio de plástico, que embalagem é essa? Então, é uma hora da gente conversar isso, não é só uma discussão ideológica, mas é uma discussão da vida, da natureza, de você ficar mais saudável, de você cuidar um pouco mais de si. Na última semana, você viu aqui no Agro Nacional que um convênio entre a Embrapa e uma startup está fazendo estudos e testes para aumentar a resistência e a produtividade da cana-de-açúcar. Neste episódio, nós continuamos essa conversa e apresentamos as inovações que devem surgir no mercado nos próximos anos. O primeiro convênio com a Embrapa Agroenergia surgiu em 2017 para produzir variedades de cana resistente a herbicida e a broca da cana. Agora, em 2019, as plantas já foram produzidas, já foram testadas pelo pessoal da Embrapa, tendo para o campo. A ferramenta de biotecnologia está sendo incorporada, é uma realidade, né? Comercial, a exemplo do CTC, Tecnologia Caneveira, incorporando já característica de resistência à broca, né? Que são materiais que já foram aprovados pela CTN-Bio, já estão sendo introduzidos e começando a chegar, né, para o setor produtivo. E o que mais o setor pode esperar da gente? E em 2022, essa cana vai chegar na mão do agricultor. Então ele vai ter duas propriedades, não vai ser mais atacado por broca, não vai ser resistente a herbicida. Esse ano agora, 2019, em julho, eu estive aqui na Embrapa, aqui na Agroenergia, nós assinamos o segundo convênio. Dessa vez, nós vamos também colocar uma resistência a um segundo tipo de praga, que é um besouro,
que é extremamente difícil de controlar, assim, nem controle químico, nem controle biológico controla ele. E nós vamos adicionar essa propriedade na nossa primeira cana. Então a cana vai ser resistente a herbicida, a broca e ao bicudo da cana. Além dos benefícios econômicos, além de favorecer e potencializar o setor sucroalcooleiro com essas novas variedades, né, que elas performam melhor, né, elas fazem com que o produtor ganhe mais em termos de produtividade, né, do seu produto final, seja a biomassa, seja o açúcar, seja o álcool, seja cogerar energia elétrica. Esse material, por ter essas características incorporadas no genoma dela, na planta, na variedade, você utilizará menos inseticida, menos moléculas herbicidas. Por quê? Porque a própria planta oferece um sistema mais efetivo, mais eficiente de controle do mato e controle do inseto praga. Nós já estamos em negociação com uma empresa multinacional para licenciar um gene que sabidamente dá resistência à seca. Eu não preciso nem dizer que aquecimento global, mudança do clima, isso vai ser uma propriedade muito importante. Já existe milho tolerante à seca, já existe soja tolerante à seca, já existe trigo tolerante à seca. Nós vamos transferir essa propriedade também para a cana. Então, a nossa cana vai ser resistente a herbicida, resistente à broca, resistente a bicudo e tolerante à seca. E nós já estamos em conversas com a Embrapa para desenvolver botar mais um trait que vai ser tolerância a nematóide, que é uma praga do solo que hoje não existe controle. Ele ataca, não tem controle, você não tem como arrancar a cana para tirar ele. Então a gente não para. No futuro a gente quer produzir uma cana que não floresça, porque se ela floresce ela perde açúcar, é ruim para o agricultor. E não para. À medida que a biotecnologia avança, à medida que os meus clientes descobrem novas propriedades dos genes deles, nós vamos botar isso na cana para chegar na mão do agricultor. Estamos começando a incorporar a tecnologia de edição gênica. A tecnologia de edição gênica, ela permite, juntamente com o melhoramento genético convencional, incorporar e manipular características de interesse de uma forma precisa no genoma da planta. E o que isso significa? Significa que você, numa espécie tão complexa como a cana-de-açúcar, com um genoma tão complexo, do ponto de vista de genética, do ponto de vista de melhoramento, essa ferramenta ela pode encurtar caminhos, ela pode desenvolver novas características na cultura num tempo mais, abreviar esse tempo, né, para poder chegar esse produto, né, ou essa nova variedade no mercado. Com isso, você consegue abrir novos horizontes para essa cultura da cana. Por quê? Desde a descoberta do gene até o lançamento da variedade, você tem custos associados. Um dos maiores custos para o desenvolvimento de uma planta geneticamente modificada é o que a gente chama de etapa ou fase de desregulamentação. Ou seja, é o processo que consome entre 30% e 60% do custo final do produto está nessa fase. Por quê? Porque esse produto, essa variedade, você vai ter que vender o produto em outros países. O açúcar vai para a China, vai para o Japão, vai para a Coreia, vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá. Em cada país desse você tem que desregulamentar esse produto e o custo associado a esse processo burocrático vai crescendo, por isso que ele consome boa parte do recurso da variedade ou do produto final. Com o uso da tecnologia, com o uso da edição gênica, você pode eliminar esse fator da sua conta, esse valor da sua conta. Ou seja, uma startup como a Pangeia Biotech, a Embrapa e outras universidades públicas podem ser players nesse mercado, usando essa nova ferramenta, né? Não vai ficar na mão somente das multinacionais ou dos grandes grupos que conseguem ter esse volume de recurso e gente para desenvolver esse produto. Então, ou seja, mais uma novidade, mais uma ferramenta que a gente pode incorporar na cultura da cana para fazer com que o setor continue sendo e fique ainda mais competitivo.
Por hoje, o programa fica por aqui. Na próxima semana, a gente volta com mais projetos e ações de pesquisadores, agricultores e pecuaristas de todo o país. Agronacional, informações úteis para o produtor rural. É o mundo do campo na tela da TV Brasil.